Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Turma, o vídeo de hoje é para falar a respeito nesse cenário um pouco diferente, né? Não estou no meu cenário habitual, mas num cenário diferente para conversar com vocês se vale a pena, sim ou não, a gente sair de cooperativas ou até mesmo de bancos privados e ir depois para bancos públicos. Cara, essa é uma dúvida recorrente e legal da gente conversar, porque eu trabalho há muitos anos em banco público, como eu falei, 10 anos. Tenho familiares que trabalharam mais de 30 anos, inclusive na Caixa Federal e também em Banco do Brasil. E eu vejo outros tantos alunos nossos que começaram a carreira no privado e às vezes me questionam se vale a pena. Samuel, será que agora, depois de 10, 15 anos, ou será que agora que eu recém entrei numa cooperativa, vale a pena eu ir para o banco privado? Para o banco público, desculpe. Bom, a gente tem que ponderar algumas questões e a primeira delas é o estágio inicial de carreira. Fazendo um comparativo, quando a gente fala de cooperativas de crédito, por exemplo, a gente tem uma desvantagem, que é desvantagem, que a gente tem 8 horas, turma. Então, esse problema, ele acaba chamando atenção porque o salário ele dá uma diferença. Ainda que ganhasse a mesma coisa, vocês trabalhariam mais. Nos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Federal, Banrisul, BRB, todos os bancos estaduais também são 6 horas iniciais. Ou seja, o nosso salário, se a gente for fazer um pró-rata, né, uma distribuição do salário por hora, do valor por hora ganho, acaba que no público é maior. Só que, é claro, não dá para comparar o nível de dificuldade de vocês entrarem no mercado bancário público em relação ao privado. Porque o privado, por mais que ele tenha suas dificuldades e peculiaridades, muitas vezes com uma certificação e com um bom currículo a gente começa a conseguir algumas entrevistas e consegue entrar. Agora, o banco público a gente sabe que depende de um edital, vai depender de uma série de outros fatores para a gente conseguir passar e depois tomar posse. Mas, cara, se fosse questionado de cargo inicial, vale a pena. Mas se a pessoa ela precisa de uma renda inicial, ir para uma cooperativa é uma excelente de uma opção. E muitas vezes ela pode se apaixonar, inclusive, pelo ambiente, que tem as suas vantagens, e agora eu canto uma vantagem para a cooperativa, em relação ao banco comercial, que é o quê? A cooperativa, por mais que ela tenha metas, também vocês vão ter que emprestar dinheiro, vocês vão ter que cobrar os clientes, vocês vão ter que vender seguro, vocês vão ter que vender outros produtos bancários. A cooperativa, turma, ela tem, querendo ou não, um clima um pouco mais amistoso em relação à cobrança de metas, tá? Isso sem sombra de dúvidas. Ou seja, acaba sendo uma vantagem em relação ao banco comercial. Ah, Samuel, então quer dizer que Banco do Brasil, Caixa Federal é um negócio absurdo? Não, turma, não é isso. A questão é que realmente a cooperativa ela é um pouco mais branda nessas cobranças, apesar de também existir, beleza? Então a gente conta uma vantagem e uma desvantagem até agora, a desvantagem sendo 8 horas iniciais e a vantagem sendo em relação ao clima. Bom, outra vantagem aí para o setor público, que seria a questão de vocês migrarem de fato do privado para o público. Existe outra vantagem? Existe, que é a relação de remunerações de cargos secundários. Por exemplo, a primeira promoção. Quando vocês tomam posse no Banco do Brasil, o salário lá médio, pegando participações, já vou dar o resultado final para vocês, tá? Dá na casa dos 8.500 bruto, fica entre 8.000 e 9.000. Quando a gente pega uma cooperativa, o inicial ele fica na casa dos 5,5 mais ou menos, 6.000, 6 e um pouquinho, só que para 8 horas. Quando a gente tem uma primeira promoção no Banco do Brasil, esse salário médio ele vai para casa dos 11 e um pouco, só que continua sendo 6 horas, porque é o cargo de assistente. Quando a gente fala de cooperativas, que já é 8 horas, a gente passa para um cargo de gerência com mais responsabilidade e o salário ainda não chega, ele fica na casa dos 9 e pouco, às vezes 10.000, fazendo uma divisão ali pro rata em 12 meses. Quando eu pego todo o dinheiro recebido no ano, divido por 12 meses, a média mensal fica entre 9, 10 e alguma coisa, tá? Isso aqui são médias, tá, turma? Porque a cooperativa, inclusive, ela vai variar de cidade para cidade, de estado para estado, porque muitas vezes a cooperativa do norte do país, e falando da mesma cooperativa, tá? Eu posso pegar um Sicredi daqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eu posso comparar com um Sicredi que está em São Paulo. Ele pode mudar porque os acordos são entre cooperativas, entre agências. Então pode variar um pouco esse valor. Agora, eu vejo que em bancos públicos, geralmente a remuneração acaba ficando um pouco mais alta. Quando a gente passa para a gerência de fato dentro de um banco público, o salário médio ele fica na casa dos 17 até 20, 21 pouquinhos, dependendo das participações que vocês ganham. Aí cada vez começa a ficar mais variável, porque as premiações variáveis também oscilam muito. Mas a gente já falou que no Sicredi ela vai ficar na casa dos 11, às vezes 12, 13. Falando de alguns outros bancos privados, até passa disso, mas falando de cooperativas como Cressol, Sicredi, fica mais ou menos nessa média aí, tá bom? Claro que variando dentro de cada cooperativa. Então, cara, vale a pena migrar de uma cooperativa para um banco público? É claro que vale, mas
eu julgo como uma excelente uma oportunidade para vocês aprenderem muito mais sobre banco, sobre o sistema financeiro, ainda que a cooperativa não seja banco, mas ela está inserida dentro do sistema financeiro e segue basicamente todas as regras que são necessárias de seguir de instituições no Brasil. Então eu julgo como uma bela uma oportunidade para vocês começarem a carreira e depois, se quiserem, já com uma grana no bolso, com uma certa estabilidade, migrar para o mercado público. Eu acho que vale a pena. Um Banco do Brasil, uma Caixa Federal que paga excelentes salários também, eu acho que valeria a pena. Agora, como oportunidade, às vezes quando vocês até se apaixonam pela cooperativa, eu acho que é muito válido, tá? Eu ficaria lá por alguns anos, se eu não tivesse passado tão cedo, eu teria ido com certeza trabalhar nessas instituições, porque eu acho que elas são excelentes e comparado ao mercado privado, elas trazem excelentes oportunidades e salários muitas vezes muito maiores do que vocês conseguiriam com pouca ou quase nenhuma formação ali, só com superior em andamento e uma certificação da Anbima, beleza? Se gostaram desse vídeo, é claro, deixem a curtida, comentem também. Eu, como um péssimo influencer para variar, eu peço para vocês escreverem só no final do vídeo. Então, ó, beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê, é claro, no próximo. Tamo junto!